Então o problema aparece assim: a fração tal, tal, tal resulta em qual tipo de dízimo? Você vai fazer o seguinte: primeiro, você vai simplificar a fração, fazendo com que essa fração fique irredutível. Ou seja, o numerador e o denominador são primos entre si. Tem que fazer essa simplificação, senão dali para frente vai dar tudo errado. Depois que você simplifica a fração, você vai fatorar o denominador e vai olhar para as potências que tem nesse denominador, para os fatores primos que tem nesse denominador. Se esse denominador só tiver fator 2 e 5, que são os que formam o 10, que é a base do nosso sistema de numeração, quando você só tem 2 e 5 no denominador, pode ser 2 elevado a qualquer potência, 5 elevado a qualquer potência, mas não pode ter mais nenhum outro fator, 3, 7, 11, nada disso, só 2 e 5. Então, quando só tem fator 2 e fator 5, então a dízima, ela não é dízima, ele é um chamado decimal exato. Decimal exato é um número decimal que não resulta em dízima. Quer ver um exemplo de decimal exato? 0,125 é um decimal exato, né? Ele termina aqui, ele não vai pontinhos, pontinhos repetindo até o infinito. Então, todo decimal exato tem essa característica. A fração que deu origem a ele só tem no denominador fatores 2 e 5, ou seja, potência de 2 e potência de 5. E tem mais uma coisa, dá para saber o número de algarismos que tem aqui depois da vírgula, no caso aqui 3. Esse número, ele é igual à maior potência de 2 ou 5. Você vai encontrar então 2 elevado a alguma coisa e 5 elevado a alguma coisa. O expoente maior do 2 ou do 5 é igual ao número de algarismos depois da vírgula. Vamos ver um exemplo aqui? Um exemplo. 1/8. Exemplo bem fácil. 1/8 é 1 sobre 2 ao cubo. Então observe. Não tem fator 3, nem 7, nem 11. Só tem fator 2. Tem fator 2? Então, no denominador só tem fator 2. Então isso aqui não dá dízima, dá um decimal exato. Ele não vai até o infinito. E quantos algarismos depois da vírgula? É 2 ao cubo. Então, 3. Então, são 3 dígitos depois da vírgula. Por acaso, isso aqui vai dar 0,125. Realmente, são 3 dígitos, né? Agora, você imagina um problema como esse aqui. 1 sobre 256 tem quantas casas decimais? Olha só, se você não soubesse isso, você ia ter um trabalhão para dividir 1 por 256. Ia dar um trabalho danado você fazer essa conta. Grande chance de você errar nessa conta. Mas olha só, esse problema não perguntou quanto vale isso. Perguntou só quantos algarismos tem depois da vírgula. Ora, se você observar que 256 é a mesma coisa que 2 elevado à oitava, você não precisa fazer a divisão para descobrir quantos algarismos tem. Esse aqui vai ter quantos algarismos? 8 algarismos. 8 casas decimais. Se fosse fazer a conta, ia dar um trabalhão e grande probabilidade de errar no meio dessas contas, tá? Então, preste atenção nesse tipo de problema. Não é para dividir, é para você usar essa técnica. Então, o denominador só tem 2, podia ter potência de 2 ou potência de 5 ou ambas. Vê qual é o maior expoente. Aquele maior expoente, pode ser do 2 ou pode ser do 5, não importa, é igual ao número de casas decimais que você vai ter depois da vírgula. Agora, digamos que você simplificou a fração, fatorou o denominador e observou que além do fator 2 e do fator 5, ou um deles, aparece um outro fator que não seja esses dois. Por exemplo, pode aparecer um fator 3, um fator 7. Quer ver um exemplo aqui? 1 sobre 30. 1 sobre 30 já está simplificado. Se você fatorar o 30, isso aqui vai dar 2 vezes 5 vezes 3. 2 vezes 5 vezes 3. Então, como além do 2 e do 5 eu tenho esse 3, eu vou ter uma dízima periódica. Esse 3 é que causa a periodicidade da dízima. Se você tivesse 2 e 5, só 2 e 5 não daria dízima. Então, por exemplo, 1 sobre 20, 1 sobre 40, 1 sobre 80, 1 sobre 10, são números decimais exatos. Agora, apareceu um fator diferente de 2 ou 5 lá no denominador, então isso vai resultar numa dízima periódica.
E tem mais uma coisa. Esse 2 e esse 5 aqui vão fazer com que essa dízima seja composta. É isso que está explicado aqui, ó. Se não tiver nem 2 nem 5 no denominador, a dízima é simples. Se tiver 2 e 5 além de outros fatores, então a dízima vai ser do tipo composta. Então, por exemplo, se a gente tiver aqui 2 nonos, isso aqui é 2, já está simplificado, é 2 sobre 3 ao quadrado. Então, no denominador não tem fator 2 nem fator 5, só tem fator 3. Então, esse tipo de dízima é uma dízima periódica simples. Ela vai ser periódica e vai ser simples porque não tem fator 2 nem 5 aqui. Agora, se você tiver fator 2 e 5 ou ambos, você vai ter uma dízima composta. Por exemplo, 1 sobre 30, que já está simplificado, e fatorando o denominador temos 2 vezes 5 vezes 3. Então, o 2 e o 5 vão fazer com que a dízima seja composta. Aliás, o 3 vai fazer com que seja uma dízima periódica. E o 2 e o 5 vão fazer com que ela não seja simples, seja composta. Outro detalhe importante, não existe método para identificar o número de algarismos do período, só fazendo a divisão. O anteperíodo dá para você descobrir quantos algarismos tem. É só olhar o expoente do 2 e do 5, que tiver maior ganha. 1 sobre 320. Essa fração já está simplificada, não dá para simplificar mais. Vamos fatorar esse 320. O 320 é 64 vezes 5. Se a gente for fatorar isso, vai dar 1 sobre 2 a sexta vezes 5. Então, primeira coisa, só tem fator 2 e 5 aqui. Não tem fator que não seja 2 e 5. Não tem fator 3, 7, 11. Só tem 2 e 5. Então, isso aqui vai dar um decimal exato. Não é dízima. Número decimal exato. E com quantos algarismos depois da vírgula? 6. Porque 2 a sexta, entre o 2 e o 5, o que tem maior expoente é esse aqui, é o 6. Então, com 6 casas decimais. Descobrimos isso sem fazer a conta, sem fazer a divisão. Se a gente fosse fazer a divisão, a gente chegar a esse mesmo resultado. Outro exemplo aqui, 25 sobre 21. 25 sobre 21 é 3 vezes 7. Observe, já está simplificado, não dá para simplificar mais. E é o que eu já fatorei. Então, observe, apareceram fatores aqui no denominador que não são 2 nem 5. Então, isso aqui vai dar uma dízima periódica. Dízima periódica. Essa dízima periódica vai ser simples ou composta? Vai ser simples. Por que vai ser simples? Porque não tem 2 nem 5 no denominador. É o 2 e o 5 que faz a dízima ser composta. Outro exemplo aqui, 31 sobre 35. Isso aqui, 31 sobre 35, já tá simplificado. Não dá para simplificar mais, 31 com 35. No 31 é primo, por sinal. Não dá para simplificar nada. Então já está simplificada a fração. Agora, vamos fatorar o denominador. 31 sobre 5 vezes 7. Então, primeira coisa, esse 7 faz com que isso seja uma dízima periódica. Dízima periódica. Só por causa desse 7. Agora, essa dízima vai ser simples ou composta? Composta, porque aqui tem o fator 5. E tem mais, o anteperíodo tem um dígito, porque 5 elevado a 1 é o maior expoente do 5 aqui. Agora, o período tem quantos algarismos? Não sei. Não tem como você descobrir isso previamente, só mesmo fazendo a conta. Esse exercício aqui, ele é um problema que caiu numa prova do Colégio Naval. Determinar o tipo de dízima gerado por essa fração aqui, 25 sobre 147. Então, 25 sobre 147... não dá para simplificar, porque aqui eu só posso dividir por 5 no numerador. E o denominador não dá para dividir por 5, então já está simplificada. Agora a gente tem que fatorar o denominador. 147 é múltiplo de 7, né? Aliás, 147
Então, vamos fazer com calma. 147 é 7 vezes 21. E 21 é 7 vezes 3. Então, isso aqui vai dar 25 sobre 7 ao quadrado vezes 3. Então, isso aqui dá dízima? Dá. É uma dízima periódica porque tem fator 3 aqui e fator 7. Então, é uma dízima periódica. Essa dízima é simples ou composta? Ela não é composta, porque aqui não tem fator 2 nem fator 5 no denominador. Então ela é uma dízima simples. Então quem não sabe essa regrinha que a gente acabou de apresentar, não consegue resolver essa questão. Se você for tentar fazer essa divisão 25 por 147, se tentar fazer essa divisão, vai acabar o tempo da prova e você não terminou ainda de fazer a divisão. Porque essa dízima aqui, ela dá um período imenso, com mais de 100 algarismos. Tem dízima que começa a repetir com um período de 2 algarismos, 3, 4. Tem dízima que pode ter até 40, 60 algarismos. Então não dá para fazer. Isso aqui foi feito de propósito. Foi feito para ver se o aluno conhece a regra que foi ensinada aqui. Vamos ver essa outra aqui. 38 sobre 39. 38 sobre 39 não tem como simplificar. Já está simplificado ao máximo aqui. Agora vamos fatorar o denominador. Observe que o numerador não afeta em nada o resultado. É só o denominador que determina o tipo de dízima. Então, 39 é 3 vezes 13. Então, eu pergunto, isso aqui dá uma dízima periódica? Dá, porque eu tenho fatores aqui que não sejam 2 e 5. Então, é uma dízima periódica. Essa dízima é simples ou composta? É simples. Por quê? Porque não tem fator 2 nem fator 3 no denominador.